Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live da Fundação Inova Prudente. Dessa vez, um workshop voltado à modelagem 3D. Ontem foi a primeira parte. Esse workshop está sendo diferente porque nós dividimos em duas partes. Ontem foi a primeira e agora vai acontecer a segunda. Então, para quem está chegando aí agora, não conseguiu acompanhar a primeira parte ontem, olha na página aí, dá uma rolada na linha do tempo, que ontem ela está gravada lá, dá para vocês assistirem, e depois acompanha essa agora, porque já ajuda bastante, às vezes tirar alguma dúvida, tirar alguma informação, alguma curiosidade, né? E para ficar completo depois, acompanha a primeira parte, beleza? Vamos chamar aqui o Jean, o nosso professor, mestre da área do 3D. Fala, Jean, boa noite. E aí, Bruno, beleza? Tranquilo? Tudo jóia? Tudo jóia. Bom, às vezes para quem não conseguiu acompanhar a live de ontem, fala primeiro rapidamente quem é você, se apresenta, aí depois você pede para compartilhar aqui a tela e a gente começa, pode ser? Beleza. Então, sou o Jean, para quem não me conhece, Jean Felipe, trabalho como freelancer e fazendo prestação de serviço com a minha marca, Jean Felipe Arts. E estou trazendo aqui o conteúdo de 3D, que é um conteúdo que eu estou focando bastante faz uns 3 anos que eu trabalho profissionalmente, mas uns 5 anos aí que eu já interessei por essa área. E aí eu estou trazendo aqui para vocês um workflow, um tutorial de como tá. Hoje vai ser a parte de como criar um personagem. Vamos fazer o Olaf aqui ao vivo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida nessa parte de criação de personagem, enquanto eu vou modelando aqui o personagem, eu vou tirando algumas dúvidas aí de vocês. E para o final da live eu vou fazer uma apresentação do portfólio, como ontem eu fiz no início, hoje eu vou deixar mais para o final mesmo para fazer essa apresentação. Para quem estiver interessado. Então, beleza, vou te deixar na sala aí, qualquer coisa é só chamar, beleza? Beleza. Abraço. Tchau, tchau, Bruno. Então, beleza, vamos iniciar aqui. Eu já estou aqui com o meu projeto, que é o Olaf. Eu peguei uma imagem de referência que a gente vai utilizar ela, então, para fazer a modelagem do personagem. Essa cena aqui, eu já organizei ela, eu separei aqui uma coleção só para minha referência. E aqui tem a coleção que vai ser só a minha cena.
Agora eu vou começar a fazer a parte da criação do meu personagem. E aí, para isso, eu preciso ter dois modos de visualização dele. Bom, eu utilizo dois módulos, que é a parte frontal do meu personagem e a lateral. Como a gente não tem uma referência lateral aqui, vai ficar sem uma imagem aqui, mas eu só vou utilizar mesmo para ter uma base de como que está ficando a proporção do meu personagem ele na lateral. Então aqui, esse personagem, ele é bem simples. Eu peguei ele até pela questão de tempo. E aí com ele eu consigo estar explicando algumas coisas sobre a parte de workflow de topologia, fazer os loops, o que a gente chama de loops aqui para o personagem ficar bem definido. Então, sem mais enrolação, vamos iniciar aqui. Bom, como ontem eu falei, o Blender ele já vem com alguns arquivos na hora que você abre o programa, tipo esse cubo e a lâmpada e a câmera. Eu vou estar utilizando desse cubo mesmo para estar iniciando aqui a modelagem, ok? Então, esse cubo que veio aqui na minha cena, eu vou entrar no modo de edição dele, que aí eu vou começar a utilizar dele para fazer os primeiros passos, para mim ter os primeiros vértices aqui, para mim editar nesse personagem. Então, com esse cubo aqui, primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar um modificador de subdivisão nele. Beleza? Percebem aqui que ele vai começar a criar subdivisões e ele criou uma esfera aqui para gente. Eu vou aumentar essa subdivisão aqui, deixar ela em 2. E aí eu vou começar a ajustar ela ali na cabeça do Olaf. Beleza, uma base por enquanto. E aí agora eu quero editar os vértices que o modificador criou para mim. Então eu vou sair do modo de edição, porque eu não consigo aplicar o modificador dentro do modo de edição. Então aqui fora, no modo de objeto, eu vou estar aplicando esse modificador. E agora eu posso editar esses vértices aqui que o modificador criou. E aí eu vou começar ajustando, primeiramente, esses daqui de cima. Eu vou ativar a edição proporcional, apertando a tecla O. Deixa eu só ativar aqui também esse add-on aqui, que faz com que todas as teclas que eu apertar aqui no Blender apareça aí na tela para vocês. Então, tudo que eu apertar aqui vai aparecer aí. Ok, vou pegar então esses vértices aqui de cima e vou posicionar eles. O modificador de edição proporcional, ele serve para fazer isso daqui, ó. Eu faço uma seleção de onde eu quero editar, e aí com o scroll do mouse eu controlo o raio que eu vou editar essa de acordo com a seleção que eu fiz. Vou posicionar então esses vértices aqui na parte de cima da cabeça do Olaf. E aí eu vou fazendo alguns ajustes de edição, utilizando dos métodos de transformação. Eu dei uma explicada bem rápida ontem, que foi sobre a movimentação, que eu faço movimentação apertando o atalho G, o S para escala e o R para rotação. E aí eu vou pegar esses daqui de baixo e vou ajustar eles também. Lembrando aqui, ó, uma coisa que eu esqueci, eu dei um Ctrl Z para voltar aqui. Quando eu estou fazendo essa seleção aqui, eu preciso ativar essa transparência aqui para quando eu selecionar o que for aqui na minha frente, selecionar o de trás também. Porque se está desativado, como eu estava fazendo antes, se eu seleciono aqui, não vai selecionar os objetos, os vértices de trás, e eu acabo perdendo a proporção que eu quero fazer aqui. Então eu vou ativar isso daqui, vou fazer a edição novamente.
E a mesma coisa para a parte de baixo. Ok? Posicionei a base de cima e a base de baixo. Agora eu vou organizar esses vértices que estão aqui. E vou também gerar mais vértices para que eu consiga modelar de acordo com esse modelo aqui. Esses vértices aqui eu vou fazer uma seleção em loop, apertar SZ, e aí eu vou diminuir esse tamanho de influência aqui, e vou fazer uma escala onde eu vou alinhar esses vértices que estavam todos desalinhados. Então, eu fiz essa edição aqui, e aí eu vou posicionar esses vértices aqui de acordo com o rosto ali do Olaf também. Essa aqui vai ser a parte de base, da parte de baixo. Esse daqui eu vou alinhar eles também, SZ, faço o alinhamento desses vértices e vou posicionar eles nessa parte aqui, ó, do rosto do Olaf. Esses daqui, com a escala também, vou ajustando eles aqui. E aí eu alinho eles aqui também. Esse primeiro passo que a gente tem que fazer é criar uma base para a gente ir fazendo a modelagem do personagem. Então, com os primeiros vértices aqui, a gente só vai posicionando mesmo. E aí, de acordo com o que a gente vai posicionando, o que já tem, a gente vai criando mais. Então, eu vou acabar criando um loop aqui, com Ctrl R, eu faço um corte, que é esse corte em loop, ele vai pedir para mim o eixo que eu quero colocar esse corte. No caso, eu quero fazer esse corte nesse eixo, então eu passo o meu mouse nessa edge aqui. Se fosse no outro eixo, eu passava nessas edges aqui. Ok, mas eu quero fazer aqui. Então, eu vou confirmar esse corte aqui. Quando eu confirmo aqui também, quando eu confirmo que eu quero fazer o corte, ele pede aqui para a posição que eu quero deixar esse corte. Eu vou deixar aqui no centro mesmo, ok? E aí eu alinho ali e faço a escala para ele acompanhar o formato do rosto do personagem. Vou fazer mais um corte aqui. E aí eu vou criando cortes então e com a escala eu vou ajustando aí a proporção do rosto do personagem. Vou adicionar mais cortes aqui também. Eu vou ajustando esses vértices aí de acordo com o formato do rosto da minha referência. Vou fazer um corte aqui e rotacionando o scroll, ó, ele vai adicionar cortes a mais aqui para mim. Vou estar fazendo mais 3 cortes aqui. Com isso eu vou ajustando eles também. Beleza, a base da cabeça do Olaf tá feita. Agora eu vou começar a modelar
todo esse formato que eu tenho aqui, dar o volume para ele. Eu vou deletar todo esse lado aqui. E o que eu quero fazer uma edição só de um lado e o outro lado ser espelhado. Então ativo aqui o modificador Mirror. Vou selecionar todos esses vértices, essas faces aqui. Opa. Vou adicionar mais um corte aqui. Nesse momento eu desabilito a seleção da transparência, para mim não precisar ficar selecionando a parte de trás. Então, só quero selecionar essa parte da frente. E aí aqui, com essas faces selecionadas aqui, eu vou inserir mais faces aqui, apertando a tecla I. E vou ligar esses vértices aqui para o centro. Para isso eu vou ativar o clipping. Esse clipping, vou trocar aqui para vertex. Vou deletar todos esses aqui. Ok, deletei tudo isso daqui. Deletar esses vértices que sobraram aqui também. E aí eu seleciono todos esses vértices aqui. E mando eles para o centro. E aí eles vão grudar agora um no outro ali. E aí eu vou selecionar todas essas faces que eu inseri aqui. E vou jogar ela. Vou utilizar essa visão aqui já. E vou jogar elas para trás. Começar a criar o volume ali da boca. Ok? E agora eu vou definindo. De acordo com o que eu vou montando, eu vou definindo aí o personagem. Deixa eu ativar aqui. Vou ajustar esses vértices aqui de acordo com o formato da boca do personagem. Vou selecionar todos esses vértices aqui, ó. Apertar Ctrl B para ele criar mais vértices aqui para mim. Para eu definindo mais ainda esse modelo. E aí eu vou alinhando aqui os vértices que estão desalinhados.
E agora eu vou ajustando de forma tridimensional aqui a posição desse sorriso. Boa noite, Wagner. Acabamos de começar, não atrasou não. Wagner, a gente estava conversando ontem sobre que ele se interessou sobre a parte de arquitetura, fazer modelagem para arquitetura. Tô trazendo futuramente conteúdo lá para o meu canal, onde eu posso estar falando um pouquinho mais sobre a parte de arquitetura. Então, lembrando, G Felipe Arts, pesquisando lá no YouTube, vocês vão me achar lá o canal. Beleza, fui ajustando os vértices que eu criei aqui. Eu vou desenhando o personagem até eu achar que ele ficou de uma maneira ali adequada para mim. Esses vértices já estão seguindo um padrão. Só olhar aqui a referência do Olaf. E agora eu vou pegar esses vértices aqui. Hum, esses aqui. Eu vou jogar eles para frente. Fazer uma extrusão aqui. Essa parte da face aqui é mais para frente. E eu vou ajustando aqui novamente. Modelando a forma aqui com esses novos vértices que eu acabei de criar.
Tá deletando esse daqui. Só essa parte aqui mesmo. E aí todos os vértices que eu vou criando, eu vou organizando eles. Vou aplicar um smooth aqui, para dar uma suavizada nessa parte aqui. E eu volto a ajustar a forma do sorriso aqui do personagem. Tem que ficar olhando em vários ângulos até eu achar que o personagem está de uma forma boa para mim. Beleza. Agora eu vou criar uma forma aqui para ajustar a forma lateral dele. Vou jogar um pouco aqui mais para frente. Beleza. E agora para suavizar
essa forma que eu tenho até o momento, seleciono todos os vértices, dou um smooth geral, e aí eu volto a posicionar alguns vértices aqui para continuar seguindo a forma que eu tenho de referência. Agora eu vou fazer a parte do olho do personagem. Então vou utilizar essas faces aqui. Selecionar elas aqui e vou inserir mais faces aqui. E aí eu vou vir no meu atalho Loop Tools, fazer essas faces se tornar um círculo. E aí eu vou editando, ajustando aqui esses novos vértices também. Beleza, vou ajustar ele nessa visão aqui também. Selecionar essas faces, criar mais vértices. Agora jogando para dentro aqui. Para dar um detalhe onde eu vou aplicar o olho ali depois. Adicionar um loop aqui, jogar para frente, só para ele dar um detalhe a mais. Suavizar esses vértices. O Blender de padrão, ele vem com um limite na hora que eu vou visualizar o início
do meu mundo. Ele vem aqui, ó, em view, ele vem que a partir de 1 metro eu vou conseguir ver os meus objetos. Por isso que quando eu dou muito zoom, começa a sumir aqui o meu objeto. Para ajustar isso daqui, eu vou trocar aqui para 0,001 e aí eu não tenho mais essa coisa de ficar sumindo o meu objeto. E aí eu consigo ver mais preciso as partes mais próximas do meu objeto. Beleza, fiz esse ajuste aqui, onde eu vou posicionar o meu olho. Para adicionar o olho, eu vou criar uma esfera. Eu vou sair aqui do modo de edição desse personagem. Já vou aplicar aqui um Shade Smooth, ok? E o modificador de subdivisão de superfície ali, porque ele vai suavizar tudo isso que eu estou fazendo aqui. E aí, eu vou ajustar aqui para deixar em 2. Deixa eu só fazer algumas correções aqui no meu personagem.
Beleza, só ajustando esse sorriso aqui. Ok. Agora eu vou adicionar ali o olho então do personagem. Eu saio aqui para o modo de objeto, vou adicionar uma esfera. Beleza, essa esfera eu vou deixar as configurações como ela vem aqui, as configurações iniciais mesmo. Vou aplicar um modificador de subdivisão de superfície. E aí, só para ter uma base de onde vai ser a pupila, eu vou criar aqui um material. Deixa eu desabilitar essa cabeça por enquanto. Vou habilitar aqui, vou aplicar um material, onde eu vou separar esse objeto, onde vai ser a parte da pupila do olho. Então vou deixar aqui preto. Vou aplicar nessa parte aqui. Shade Smooth para suavizar. Faço a rotação. Ativo para aparecer a cabeça do personagem de novo. E aí eu vou posicionar esse olho lá no meu personagem. Então, utilizando da visão frontal e da visão lateral. E aí, com essa esfera já posicionada aqui, eu tenho a noção então de como é o meu olho. E aí eu vou ajustando a modelagem que eu fiz de acordo com o olho. Então, vou pegar aqui o meu personagem e vou posicionando esses vértices para que ele se encaixe ali com o olho. Beleza? E aqui eu vou aplicar um material diferente também, só para já dar um detalhe. Primeiro, deixa eu já aplicar o mirror aqui.
Beleza? Deixa eu já terminar essa parte aqui para não perder tanto tempo aqui só no olho. E a modelagem é isso. Quanto mais você mais tempo você tem, mais você vai ajustando aí o seu personagem de acordo com o seu desenho. Tô fazendo aqui meio que por cima, pela questão do tempo, mas tentando manter alguns detalhes ali já do personagem. Aqui eu vou criar um novo material só para dar uma diferença. Vou pegar essa cor aqui. E aplicar ali, que o Olaf ele tem essa borda do olho dele mais escura, num tom de azul ali. E aí eu vou ajustando aqui o rosto dele novamente, até ficar parecido com o personagem. Beleza? Fez o formato inicial aí do rosto do personagem. E agora para seguir aqui, eu adiciono os dentes do Olaf ali, adicionando um cubo. Wagner. Então, como eu expliquei, os comandos eles vão estar aparecendo aqui na tela. Aí, como para não ficar repetindo muito, aí eu expliquei, eu estou falando algumas teclas aqui novas, mas quando é a mesma tecla eu acabo não falando, mas
Vou estar repetindo aqui algumas teclas que eu vou estar apertando aqui, então, para você ir acompanhando. Então, aqui, para adicionar um novo objeto aqui, eu vou apertar Shift A, e aí ele vai pedir aqui para mim criar o meu objeto. Eu vou criar um cubo, e aí esse cubo aqui ele vai ser o nosso dente. Então, eu vou posicionar ele aqui, de acordo com a minha referência. Essa referência ela não está simétrica. É bom quando você vai modelar um personagem que a sua referência seja criada por um artista simétrico. Como eu não achei uma referência do Olaf simétrica, eu acabei pegando essa daqui, que é o mais próximo do personagem que eu achei, que já dava para mim ajustar ele aqui para trazer a modelagem. Aqui eu vou definir o tamanho desse cubo aqui. Deixa eu ajustar novamente aqui essa parte da face. E aí com esse cubo aqui, vou fazer algumas edições nele, adicionando um modificador de subdivisão de superfície aqui, para ele fazer suavizar, criar mais vértices ali para mim. Eu vou fazer alguns cortes aqui, ó. Um corte central, um corte no eixo horizontal, e aproximar ele para cá, e novamente um no eixo horizontal e adicionar mais para cima. E aí eu vou ajustando aqui de novo para ficar conforme a referência. Então eu vou apertando a tecla G, Wagner, para fazer movimentação de transformação aqui, ok? E movimentação com o scroll do mouse para mim ir rotacionando e ver esse personagem em vários ângulos aí. Ok, vou suavizar esse dente aqui, dar um shade smooth nele e ajustar esses vértices aqui. Vou adicionar mais um corte aqui. E esses vértices aqui eu vou jogar para cima. Deleto esse lado aqui. Aplico o mirror ali para ele fazer o espelhamento. Você está parecendo um escultor. Esse é o processo. É um processo de escultura aqui mesmo. Essa daqui é a modelagem poligonal, onde a gente vai pegando os vértices aqui que a gente vai criando e vai ajustando. Uma das formas de modelagem, também tem a forma de modelar por esculturas.
O Blender ele também tem essa parte de mexer com esculturas, ele tem a opção de fazer modelagem com escultura, ok, aqui também, mas eu estou seguindo a modelagem poligonal nesse vídeo aqui, que é mais voltado a personagens que vão ser utilizados aí para jogos, onde você consegue criar aqui, ó, esses loops onde é estruturado ali para fazer a animação do personagem e não perder um controle de vértex. Você tem um certo tanto de vértex ali para o seu personagem, ok? Para não pesar tanto na sua animação ou no seu jogo. Quando você faz uma escultura também, você acaba tendo que fazer, se você vai utilizar aquele personagem para um jogo, você acaba tendo que fazer a retopologia, que seria esse processo de modelagem aqui, ao invés de ser por cima da imagem, ser por cima da escultura que você acabou desenvolvendo. Beleza? Essa parte aqui já está boa para mim. Só subir um pouco mais aqui. Ok. Adicionar as sobrancelhas ali dele. Eu vou estar pegando esses vértices aqui, vou duplicar eles, ok? Dupliquei, vou desabilitar o clipping aqui do mirror. Eu tenho esses vértices aqui então, e aí eu vou separar ele desse objeto que eu tenho aqui. Então, deixa eu só renomear aqui, cabeça. Dentes, sobrancelha. E aí eu vou fazer com que esses vértices aqui fiquem no formato ali da sobrancelha. Vou aplicar uma extrusão aqui, apertando o E de extrusão. Adicionar um corte nesse eixo. E vou modelando aí a sobrancelha. E aí para acompanhar para ela ficar certinha em cima do meu personagem, eu vou utilizar um modificador. Primeiro, se eu só ajustar essa testa aqui. Eu aperto o G de movimentação e vou travando aqui no eixo Y. E vou posicionando esses vértices aqui.
E aí, para essa sobrancelha ficar fixa ali no meu personagem, eu vou vir aqui nos modificadores, vir no modificador Screen Wrap, vou fazer com que ele acompanhe esse personagem aqui. E aí eu não quero que ela fique todo o objeto seguindo o personagem, então eu preciso dar um volume aqui. Então eu venho aqui e adiciono solidificar. E aí esse solidificar eu ajusto o tamanho dele para ele ficar só um pouco acima. Vou dar um shade smooth e vou organizar esses modificadores que eu tenho aqui. Então, quero que o solidificar ele fique aqui. É importante a ordem que você posiciona aqui os seus modificadores, ok? Então, percebam que se eu não é como se fosse uma hierarquia aqui. Se eu tenho a subdivisão logo acima, ele acaba deformando ali essa malha que eu tenho aqui. Então eu quero primeiro que ele acompanhe a estrutura e depois ele faz a subdivisão ali para deixar mais suave esse objeto. E aí eu vou reajustando aqui o tamanho da sobrancelha ali para mim. E aí eu adiciono um material também. Só para mim me organizar ali já na sobrancelha do personagem. Beleza. E aí, para finalizar a parte de cima, é aplicar aqui essa cenoura. Essa cenoura, eu coloco ela, eu faço mais ela mais detalhada. E aí eu vou fazer a base aqui para vocês entenderem o processo. E aí eu vou exemplificar utilizando já o do projeto pronto que eu tenho aqui. Então, como que eu faria aquela cenoura ali? Tem alguns ajustes que eu preciso estar fazendo nesse personagem aqui, como eu adicionei mais vértices ali, ó. Como aqui, ó, eu precisaria estar jogando para entre esses vértices aqui para ele não criar esse caroço ali. Então, sempre que quando eu for criando mais vértices, eu vou reorganizando eles para não perder a forma do personagem.
Selecionar tudo aqui. Um smooth. Beleza. Corrigir ali. E aí eu ligo esses vértices aqui no centro novamente. O clipping tem que estar ativado para ele fazer essa conexão aqui. Beleza. Então, ok. E aí eu vou então adicionar a cenoura ali para fazer o nariz do Olaf. Então eu venho aqui, deixa eu alterar a posição aqui da minha câmera. Então, 1 eu vou para minha visão frontal e o 3 eu vou para minha visão lateral. E aí aqui eu vou adicionar um novo objeto. O objeto que eu vou querer aqui vai ser um cilindro. Esse cilindro eu vou colocar a quantidade de vértices dele em 8. E aí eu já vou entrar no modo de edição dele. Na minha visão aqui lateral, eu vou fazer a rotação em 90 graus. Então aperto o R de rotação e faço a rotação em 90 graus. E vou posicionar com a escala. Eu diminuo aqui o tamanho desse objeto. E aí com o G eu vou posicionar aqui no nariz. E aí na minha visão lateral aqui eu também posiciono. Vendo aqui através da transparência, eu vou aplicar mais ou menos aqui. E aí agora eu vou fazer a forma da cenoura. Então eu vou pegar esses vértices aqui, vou dar uma extrusão aqui para frente, vou apertar G e Y para fazer a movimentação aqui para frente, eu vou colocar o tamanho dela até aqui, vou dar uma escala, ok, para ajustar a ponta ali. E aí eu vou fazer uma correção aqui, tá vendo que aqui tem um N-gon? Isso daqui não é bom quando eu for aplicar o modificador. O N-gon, como na primeira aula eu estava falando, é uma face que tem mais de 4 vértices. Deixa eu só estar ajustando a view aqui também. Então, para corrigir isso daqui, eu deleto essa face, seleciono os vértices, aperto Ctrl F e aí eu venho em Grid Fill. Nesse Grid Fill, opa, nesse Grid Fill eu ajusto aqui o valor do span dele. E aí ele vai ajustar essa face aqui mais adequada para mim. E aí esse vértex aqui, como eu quero que essa parte seja redonda, eu vou adicionar mais um corte aqui próximo a essa ponta. Vou selecionar todos esses vértices aqui e vou dar um smooth. Então ele vai fazer aqui uma pontinha para mim já. E aí eu vou ajustando então aqui a forma da cenoura. E vai ser encaixada ali na face do personagem. E aí, para deixar ela simétrica certinha, eu vou deletar esse lado aqui.
e adicionar um mirror. Ativa o clipping para linkar certinho. E aí eu faço os ajustes ali para forma ficar no personagem. Beleza? Aplico ali o Shade Smooth. Subdivisão aqui da superfície. E aqui seria uma base aqui para a construção da cenoura. Aí, após isso, após criar essa base, eu viria com outros modificadores. Deixa eu estar trazendo aqui do outro projeto. Ok? Então, eu tenho aqui essa cenoura. Eu fiz todo esse processo aqui. Primeiro eu construí a base, a blocagem, né, que se fala, do personagem. E aí eu fui adicionando outros modificadores, que seria o displacement, onde ele criaria essas rugosidades aqui para mim. E aí eu só apliquei o material ali laranja para ficar a cor ali da cenoura. Ok? Para acelerar o processo aqui, eu vou já estar trazendo a face desse personagem finalizada, que no caso aqui só faltaria aplicar o cabelinho ali de cima. O processo de modelagem que eu fiz foi o mesmo. E aí é só uma coisa que eu não fiz aqui, foi adicionar um material aqui na parte de dentro da boca. Então vou pegar aqui esse projeto aqui. Tá colocando esse que eu acabei de fazer em uma nova coleção de backup. Vou estar minimizando ela. Aí eu trouxe aqui para vocês então o projeto finalizado aqui, da parte da cabeça, só para agilizar e fazer a parte do corpo, para não estender muito a live. Então, o que eu fiz aqui, só para terminar a explicação, eu modelei então a parte desses galhos. Deixa eu entrar no modo de edição aqui. Eu adicionei um cilindro e fui fazendo extrusões aqui para ele seguir a forma ali do cabelo. Deixa eu verificar aqui que alguma coisa não está alinhada. A minha cabeça ela não está alinhada ali no centro. Então, eu resetei a posição aqui. Então eu modelei esse galho com cilindro, fui seguindo aqui a estrutura, e aí para dar essa impressão de rugosidade, eu vim aqui nos modificadores e apliquei esse displacement, que é uma textura aqui, que ele faz esse relevo, esse noise aí pra gente, para dar um detalhe a mais no modelo, que foi a mesma coisa que eu apliquei aqui. Ok? E aí a gente faz alguns ajustes aqui nos valores só para seguir. E aqui na parte de dentro da boca eu só criei um novo material aqui e apliquei um azul mais clarinho ali, porque como eu estava fazendo, eu estou fazendo só a modelagem, não estou trabalhando com materiais, só para criar um efeito a mais ali no personagem. Então o corpo do Olaf, como que seria o resto da modelagem aqui? Eu viria aqui, adicionaria um cubo, então Shift A, Mesh, cubo, e aí com esse cubo aqui eu entro no modo de edição dele, faço a escala dentro do modo de edição e ajusto ali a posição
de acordo ali com o corpo do personagem. Vou adicionar então um modificador de subdivisão de superfície, só para ele dar uns detalhes a mais para mim. Deixa eu estar vendo aqui a referência desse corpo. Ok? E aí aqui eu aumento a subdivisão então para 2 e vou ajustar esses vértices aqui de acordo com o corpo do personagem. E aqui eu estou fazendo na visão frontal, lembrando de deixar na visão lateral para ver como que está ficando na visão lateral também. Ok? E aí aplico Shade Smooth. Vou fazer mais alguns ajustes aqui para ele seguir melhor a forma. E aí eu vou aplicar essa subdivisão para eu poder editar esses vértices aqui que ele criou então. Lembrando, deletar um lado e aplicar o mirror para tudo que eu fizer de um lado ele se repetir do outro. Eu vou ajustando esses vértices aqui, seguindo o desenho. Ok, e aí para adicionar mais subdivisões ali, para ficar mais detalhado, subdivisão de superfície, para detalhar mais esse objeto. E aí o processo seria o mesmo para a parte de baixo. Então eu só vou pegar esse objeto aqui, vou duplicar ele aqui no modo de objeto, dupliquei esse objeto, vou entrar no modo de edição, vou arrastar então esse objeto aqui para baixo, deixa eu selecionar todo o objeto. E aí eu posiciono aqui de acordo com a proporção do corpo. Ok? Então, os botões aqui que eu estou utilizando, G para movimentação, e aí utilizando a ferramenta aqui de edição proporcional, eu vou ajustando aqui a forma do personagem. Tá feita a parte de baixo então do personagem. E aí, por questão de detalhe, eu vou jogar essa cabeça aqui do personagem mais para frente do que do corpo. Vou até pegar o corpo e jogar para trás. Para que essa curva aqui fique mais à frente do personagem. Percebam aqui na referência que esse contorno aqui
é mais à frente do personagem. E para fazer os pés, a mesma coisa, eu adiciono um cubo, mesh cubo, e aí com esse cubo eu vou entrar no modo de edição dele, vou posicionar ele ali de acordo com a posição dos pés, vou ajustar o tamanho aí, aplico a subdivisão ali, deixa eu já dar um, não vou deixar assim por enquanto, vou aplicar um corte, na verdade eu vou aplicar esse objeto e já vou ajustar ele. Vou pegar isso daqui, dar um SZ, alinhar essa parte de baixo, deixa eu tirar a edição proporcional por enquanto. E selecionar todo o objeto, tanto a parte da frente, tanto a parte de trás, SZ. Vou deixar reto aqui. Vou posicionar aqui. Beleza? E aí aqui, deixa eu só ajustar na forma lateral também. Eu aplico o modificador de subdivisão e suavizo aí com o Shade Smooth. E aí agora, por questão de detalhe, eu vou ajustar aqui na lateral também. Vou aumentar aqui, dar um SY, aumentar a escala aqui desse objeto na lateral. Ok? E aí eu não preciso fazer o outro lado, como é simétrico aqui. Eu vou só aplicar então o mirror e ele já vai fazer a outra perna ali para mim. O outro pé do Olaf ali para mim. Beleza? E aí, como já tá dando 1h30 aqui de live, eu vou estar pegando os objetos aqui já prontos e adicionando aqui e explicando qual que foi o processo então. Então aqui essa foi a parte do processo para a criação do corpo. Então, deixa eu trazer aqui do outro projeto. Então, quanto melhor, mais tempo você acaba editando aí a forma do seu personagem, você sempre vai estar entrando no seu personagem e ajustando a posição de cada vértex, ok? E aí, aqui, o que faltaria então seria adicionar essas pedrinhas aqui, onde com um cubo eu fiz a modelagem dessa pedra. E aí eu adicionei mais cortes nela. Fui adicionando cortes nela e fui adicionando vértices ali, onde eu fui criando o formato então desenhando o formato então dessa pedra através do cubo. Da mesma forma que eu fiz aqui com o corpo, eu adiciono um cubo, venho aqui, adiciono a subdivisão de superfície inicial só para ele criar mais vértices para mim, onde eu acabo editando, e aí depois quando eu ajusto isso daí, eu defino ali os vértices que eu quero certinho, finalizo então a modelagem low poly ali do personagem, e aí só para detalhar mais, então a modelagem do normal foi essa, e aí só para detalhar mais, eu apliquei ali uma Subdivision Surface, para ele suavizar mais essa estrutura, e criei um Displacement para ele criar essas
rugosidades aqui na pedra também, ok? E aí nesse displacement eu vou ajustando na parte de textura, ok? Para ele reagir de acordo aqui com o que eu quero. E aí eu só dupliquei, então, a partir do momento que eu criei essa primeira pedra, eu dupliquei ela para as duas partes aqui de baixo e fui fazendo algumas edições simples só para não ficar tão parecida uma com a outra. Então eu pegava uma aqui e aí com a edição proporcional ligada, eu só alterava um vértex ali e aí ele já vai criando uma outra estrutura dessa pedrinha ali para mim. E aí para a construção do braço, ele é um galho, certo? E aí eu fui fazendo, então eu adicionei um cilindro, vou fazer aqui um processo rápido. Eu adicionei um cilindro, defini ele em 8, defino isso daqui para ele não deixar em NGON, ok? Entro no modo de edição, dou uma escala. Aí essa escala eu vou posicionar certinho ali o processo do braço. Beleza? E aí eu vou fazendo as extrusões. Eu trago primeiro esses vértices até aonde eu imagino que vai ser a dobra do movimento do braço para ele fazer isso daqui. E aí eu faço uma extrusão aqui até a parte onde vai ser a dobra da mão. E fiz uma extrusão até onde seria ali a posição do dedo do meio. E aí eu fui fazendo extrusão aqui, seguindo também as dobras da mão, do dedo. E aí com isso daqui, eu fui adicionando mais 2 cortes aqui. Adicionei um aqui e dei uma escala de acordo com a proporção ali da minha mão. No caso, essa escala eu faço ela só no eixo X. Faço um outro corte aqui. E faço mais cortes aqui. E para que vai servir esses cortes aqui? Será onde eu vou encaixar os outros dedos. Então, eu simplesmente viria, só duplicar aqui. Duplicaria aqui esses dedos, fazendo de uma forma bem rápida aqui só para exemplificar. Vou deletar esse vértex que tem aqui. Conectaria ali os outros dedos com essa estrutura da mão. Então, Ctrl E, Bridge Edge Loop, e aí ele ia criar essa estrutura ali. E aí eu ia adicionando mais cortes só para estar modelando de acordo esse objeto. Então, deixa eu trazer aqui, esse foi o processo para a criação da mão, onde a partir de agora seria só definir melhor ela. Deixa eu trazer essa mão aqui. E aqui vem um assunto interessante, que é o estudo de topologia. Quando você vai criar o seu personagem aí, ou criar um objeto em 3D, você tem que ter uma noção de topologia. O que seria a topologia? Seria esses loops aqui que eu crio para estar combinando melhor ali a estrutura do personagem para ficar de acordo para quando você for fazer uma animação, ok? E não criar triângulos aí na sua malha e nem fazer um loop desnecessário. Por um exemplo, essa mão aqui,
eu fiz ela umas 3 vezes. Antes de eu chegar nesse resultado aqui, eu tinha criado uma estrutura. Deixa eu trazer ela aqui. Antes de chegar nessa estrutura mais limpa, eu fiz uma estrutura mais, digamos, mais pesada, onde ela acaba tendo mais vértex, ok? Do que na versão final. Tem uns vértices a mais ali que eu não precisaria. E aí eu acabei reajustando, então, esses loops aqui para ficar melhor a movimentação, a visualização aqui do meu objeto. E aí teve também uma outra versão que eu fiz aqui que foi até a mais do que essa versão primeira aqui. Então, você vai fazendo aí várias versões aí do seu personagem e vai fazendo um estudo até você ver qual fica mais adequado, qual fica com menos vértex, menos poluído e fica seguindo um padrão ali de loops. Então essa daqui, ó, tem até muito mais vértex e tem uns loops aqui desnecessário que eu acabei tirando na versão final dessa modelagem do braço aí do personagem, da mão. E aí, tipo, naqueles cortes que eu fui fazendo, onde eu imagino a movimentação do personagem, que o personagem vai fazer a movimentação, eu adiciono mais cortes também, que é para quando eu entro na parte de animação, não tenha deformações erradas aqui nas dobras do braço do personagem. E aí o detalhe foi o mesmo processo. Eu venho aqui em modificadores, aplico subdivisão de superfície para ele trazer mais vértices ali para mim. Aplico displacement para ele fazer essas rugosidades. E o material, então, só para dar esse tom aqui, esse tom de madeira. Então, esse foi o processo aí da modelagem desse personagem, do personagem Olaf. Beleza? Vou estar chamando o Bruno aqui, está encerrando. Esse foi o processo do workflow do Olaf. Se vocês se interessarem em produzir esse personagem do início até o fim, eu posso estar fazendo uma gravação, uma videoaula mais detalhada, explicando aí certinho, de acordo com todo o processo que eu fiz, até chegar no resultado final, que seria posicionar aí esse personagem para ele ficar numa pose. Você aplicar ali uma iluminação adequada para você estar renderizando aí o seu personagem na versão final. Fala, Jean. Jean, tá me ouvindo? Opa, tô. Opa. Bacana. Nossa, esse é igual o Wagner falou, você parece um escultor com o formão, vai modelando, lapidando e aplicando detalhe. Sim. Caramba. Tem todo um processo aí. E tem que ter a visão artística também para você saber exatamente o que fazer ali na estrutura do personagem. Então tem que ter uma dedicação aí para modelagem do personagem. Que bacana. Bom, por enquanto, valeu, obrigado. O pessoal que acompanhou a gente aí, obrigado. Quem por acaso perdeu, tem a parte 1 e a parte 2, vai estar na página do Inova ainda. Felipe vai compartilhar depois, o Jean vai compartilhar também depois, para
atingir mais pessoas. Beleza? E aí, só é isso. finalizando, eu acabei postando, então, como eu falei ontem, eu postei lá no canal já a introdução para modelagem desse personagem, o Skull. Ah, legal. Então vai estar lá no canal a introdução para modelagem do personagem. Vou postar lá também a última aula do curso, que seria a aplicação do material. E aí, quem quiser esse curso completo aí, ele já está disponível lá na Hotmart. Como eu falei ontem, ele está saindo por 40, mas para os primeiros alunos eu vou dar um desconto de 25. E aí eu peço para quem está acompanhando aí, para estar assistindo esses vídeos, tanto se você quiser comprar o curso ou só assistir a parte gratuita mesmo, tá assistindo e tá comentando também, só para eu ter uma noção aí no que eu posso trazer de conteúdo aí para vocês, beleza? Bacana. Jean, então, valeu. Vou finalizar a live aqui e até uma próxima oportunidade. Pessoal aí, ó, manda mensagem para o Jean, quem tiver interesse em algo mais específico, mais pontual, que o menino tem um pouquinho de conhecimento aí, pelo que vocês conseguiram acompanhar aí. Beleza, Jean? Tem bastante coisa aí que dá para passar para vocês, então é só entrar em contato que eu acabo trazendo o conteúdo aí de acordo com o que vocês desejarem. Igual o Wagner mesmo, como eu estava falando, a gente já trocou uma ideia, que ele se interessou bastante pela parte de arquitetura. Então eu estou pensando em trazer conteúdo gratuito até lá pro canal também aí, G Felipe Arts, para ele estar acompanhando aí alguns processos que se utiliza aí para aplicação de material realista, construção de uma parede, construir um móvel aí. Então, futuramente eu vou trazendo esses conteúdos. Por enquanto, eu tô com 3 conteúdos que eu já vou trazendo, que é a modelagem de um personagem que seria o Tails, do Sonic. Então, esses vai ser os próximos modelos que eu vou estar trazendo aí para o canal. Mas após eu concluir esses processos, eu já entro na parte da arquitetura aí, como o Wagner estava sugerindo. Legal. Então, obrigado mais uma vez e até a próxima, Jean. Eu que agradeço aí pelo apoio e pelo espaço da Inova. Obrigadão, Bruno. Tchau, Tchau, até a tchau. próxima.